Olá, somos do Grupo de Patologia e Saúde e nesse vídeo iremos falar um pouco sobre o tecido muscular, suas características e funções. O principal componente do músculo é o tecido muscular. Os músculos participam da motilidade do nosso organismo, sendo responsáveis em parte pela geração de movimento, como por exemplo, o levantar de um braço, ajudar a proporcionar substâncias como sangue nos vasos sanguíneos e auxiliar na parada de substâncias, como a urina que pode ficar retida na bexiga ou o quimo no estômago. Todos esses processos têm como um de seus atores o músculo. Entretanto, o músculo varia muito a depender de sua função. Ele pode ser diferenciado em dois grandes grupos a partir de suas características morfofisiológicas, sendo elas o músculo estriado e o músculo liso. Vamos começar falando do músculo estriado. O músculo estriado é definido assim porque, ao analisarmos suas estruturas em microscópios, veremos ao longo de suas fibras estriações transversais. Os grupos que apresentam essas estriações são o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado esquelético encontra-se intimamente associado ao esqueleto e é responsável por sua movimentação, sendo o único conjunto muscular a atuar de forma voluntária, ou seja, pode ser precisamente controlada pela vontade do indivíduo. O músculo esquelético é formado por pequenas estruturas tubulares chamadas de fascículos musculares. Cada fascículo, por sua vez, é formado por outras estruturas pequenas tubulares chamadas de fibras musculares, onde cada fibra muscular é constituída pela unidade ativa do músculo, a miofibrila. É aqui onde ocorrem interações de proteínas que vai gerar a contração muscular. A região onde se encontram essas proteínas é chamada de sarcômero, sendo esta dividida em bandas A e I. Muitas proteínas participam da contração, sendo a quitina, miosina, tropomiosina e o complexo troponina muito importantes, sendo encontradas dispostas nas bandas. Basicamente, quando vemos um sarcômero e conseguimos distingui-lo em regiões, apenas estamos vendo as proteínas que fazem o trabalho da contração muscular. Esse trabalho se dá a partir do deslocamento da miosina através da actina. Quando o músculo encontra-se contraído, a actina e a miosina encontram-se no estado máximo de interação, e quando relaxados, elas não estão interagindo entre si. É assim que ocorre o trabalho nos músculos estriados. Para evitar que a actina e a miosina estejam sempre em contato e em trabalho ininterrupto, existe, recobrindo a actina, uma proteína chamada tropomiosina. Esta recobre o sítio ativo da actina, impedindo a ligação actina-miosina. Quando há a presença de íons de cálcio no interior da fibra muscular, a troponina, em contato com o cálcio, modifica a estrutura da tropomiosina, liberando a actina para que essa possa se associar à miosina, gerando assim a contração muscular. O cálcio é tão importante nesse processo que no tecido muscular estriado ele se encontra disponível em uma estrutura que envolve a miofibrila. Essa estrutura é chamada de retículo sarcoplasmático e tem por função disponibilizar o cálcio necessário para a contração. O comando para a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático é determinado pelo córtex motor. O impulso chega aos músculos por axônios que estão estritamente ligados às fibras por meio de uma fenda sináptica. Na fenda sináptica que se forma entre o axônio e o músculo é liberado acetilcolina. Este é o principal neurotransmissor da atividade muscular esquelética e tem por objetivo final fazer com que o cálcio presente no retículo sarcoplasmático seja liberado. O citoplasma das células é rico em mioglobina, uma proteína que tem muitas semelhanças com a hemoglobina, uma proteína encontrada nas hemácias. Por exemplo, as duas contêm ferro e são capazes de se ligar ao oxigênio. A mioglobina está em grande quantidade em fibras de contração contínua, dando a elas uma coloração avermelhada mais intensa. As células do músculo esquelético, quando maduras, não se dividem. No entanto,
Caso ocorra uma lesão nesse músculo, algumas células não plenamente diferenciadas, chamadas de células satélites, podem se diferenciar em células esqueléticas e assim promover algum reparo ao músculo esquelético lesado. Morfologicamente, podemos distinguir a fibra muscular esquelética a partir de certas características como fibras grossas, o núcleo periférico e as células têm mais de um núcleo. Já o músculo estriado cardíaco é o principal componente do coração, sendo encontrado também em algumas partes da aorta. Sua contração ocorre de forma similar ao músculo esquelético, mas ocorre de forma involuntária, isto é, não podemos controlá-lo com nossa vontade. Seu trabalho tem por função bombear sangue por todo o organismo. Devido à tamanha importância do seu trabalho, as fibras do músculo estriado cardíaco apresentam características muito particulares, como o cálcio responsável pela contração vem tanto do meio intracelular, presente no retículo sarcoplasmático, quanto do meio extracelular. Isso acaba por disponibilizar mais cálcio durante a contração. Seu citoplasma é rico em mitocôndrias, em proporção muito maior de outras fibras musculares. Isso garante maior disponibilidade energética para as células. Há também a presença de discos intercalares, que são áreas ricas em junções entre células cardíacas que permitem a troca de informação entre as mesmas, fazendo com que a célula excitada possa excitar outras ao redor. Por fim, há a presença de ramificações nas fibras, que aumenta a área de contato entre as células, otimizando a troca do impulso entre si. Essas características garantem ao músculo estriado cardíaco que elas atuem em forma de cincício, ou seja, como se fossem uma grande e única célula e que responde de forma, a princípio, unificada. Isso é estritamente importante para desempenhar sua função e na autorregulação desse processo. As células do músculo cardíaco são bem diferenciadas e não se dividem mais. Assim, caso ocorra lesão no músculo cardíaco, não ocorrerá uma divisão de células cardíacas remanescentes para a substituição das perdidas. Morfologicamente, podemos distinguir a fibra muscular cardíaca a partir de certas características como fibras grossas, núcleo centralizado e maioria das células mononucleadas. Em um corte longitudinal, também conseguimos identificar outras características como presença de ramificações e presença de discos intercalares. O músculo liso, diferente do músculo estriado, não apresenta estriações em suas fibras. Ao contrário, suas células são claras e sem ramificações, dando origem ao seu nome, músculo liso. Está presente em múltiplos órgãos ocos e tem por principal característica apresentar células fusiformes, ou seja, centralmente mais largas com as bordas finas e com um núcleo centralizado. Suas contrações são lentas, sustentadas e involuntárias, e sua principal função no organismo é a de movimentar substâncias pelo corpo. O músculo liso está presente em vários órgãos ocos, como bexiga, útero, estômago, intestinos e veias. Estes órgãos ocos são formados pela união de vários tecidos, e neles o tecido muscular liso pode ser facilmente encontrado com a ajuda de um microscópio. No músculo liso, há a presença de miosina II. Esse tipo de miosina não se encontra em filamentos, mas em aglomerados. A presença de cálcio no citossol da fibra ativa a enzima calmodulina, que promove a fosforilação da miosina II, seu estiramento e, consequentemente, a exposição de seu sítio ativo que se associa à actina. Essa combinação libera a energia do ATP, que promove o deslizamento dos filamentos de actina e miosina II uns sobre os outros. Essas proteínas são fixadas a filamentos intermediários de desmina e vimentina, proteínas que percorrem a célula e se fixam nos corpos densos,
presentes na membrana plasmática da célula. A contração desses filamentos se transmite pela célula, diminuindo o tamanho da mesma e deformando o núcleo celular. A célula muscular lisa não apresenta troponina, diferente das células musculares estriadas. As células musculares lisas podem produzir diferentes componentes da matriz extracelular. Dentre eles, podemos citar as fibras elásticas, que podem ser produzidas em diferentes processos no corpo. As células musculares lisas podem realizar mitoses. Assim, caso ocorra a morte de algumas dessas células, as sobreviventes podem proliferar para induzir o reparo tecidual. Em microscópio, podemos identificar o tecido muscular liso pela observação das seguintes características: a ausência de estriações transversais, núcleo único central achatado ou alongado, células sem contorno evidente e, em alguns casos, através do núcleo, podemos observar algumas células contraídas. Para finalizar nossa visão geral, vamos revisar alguns pontos. O músculo pode ser dividido a partir da presença de estriações. Caso haja estriações, teremos o músculo estriado esquelético ou músculo estriado cardíaco. Na ausência, teremos o músculo liso. O músculo estriado esquelético é conhecido por ter células com mais de um núcleo periférico e suas fibras serem grossas. O músculo estriado cardíaco possui as células serem uni- ou binucleadas com núcleo central. E o músculo liso com suas células fusiformes de núcleo único e central. Se tratando da contração, teremos o músculo estriado esquelético com a presença de tropomiosina recobrindo a quitina, retículo sarcoplasmático como reservatório de cálcio e a presença da junção mioneural. O músculo estriado cardíaco também conta com a presença de tropomiosina e suas fibras atuam de forma coletiva, como um sincício. Isso acaba por promover as contrações involuntárias autorreguladas. Já o seu cálcio pode ser proveniente tanto do meio intra como extracelular. Já o músculo liso é marcado pela interação contínua entre a quitina e miosina, por isso suas contrações são lentas e sustentadas e o seu cálcio é oriundo do meio extracelular e não apresentam troponina. No esquelético, algum reparo pode acontecer via células satélites. No músculo cardíaco, as células não se dividem e o músculo liso, as células podem realizar mitose. Essas características são algumas das particularidades do tecido muscular. É isso aí! Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado por nos assistir. Abraços e até o próximo vídeo.